Na medida provisória que entrou em vigor desde ontem, o presidente Michel Temer determinou a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados. Isso pegou de surpresa o setor de concentrados do polo industrial de Manaus e aumentou a preocupação com os impactos que isso pode causar à economia do Amazonas. A medida provisória reduz de 20% para 4% a alíquota do IPI. Com isso, segundo os empresários, o maior impacto vai ser sentido pelas fábricas de concentrados instaladas na Zona Franca de Manaus, que podem perder o poder de competitividade em relação às de outros estados. A partir do momento que você tem uma alíquota, que você baixa, uma alíquota do IPI, de 20% para 4%, você some completamente com as vantagens comparativas existentes, o estímulo para se investir aqui na nossa Zona Franca de Manaus, no nosso famoso polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus tem cerca de 30 empresas ativas, entre grandes e pequenas, no setor de concentrados, e emprega cerca de 11 mil pessoas em todo o Amazonas, além de ter um faturamento anual estimado em 25 milhões de reais. Para a Federação das Indústrias, o problema pode ainda prejudicar produtores do interior do estado. É porque nós temos as empresas que utilizam a matéria-prima, principalmente do Guaraná, elas têm uma cadeia muito grande no interior do estado, que é onde a gente ainda tem alguma coisa que não está concentrado na Zona Franca de Manaus, e sim nos municípios do nosso estado. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas disse que os empresários foram pegos de surpresa pelo decreto presidencial. Disse ainda que eles estão abertos à negociação para restabelecer a segurança jurídica dos investimentos que já foram feitos e daqueles que ainda seriam realizados na Zona Franca de Manaus. Alguns parlamentares também já se pronunciaram a respeito do assunto. Todas as fábricas de concentrados do Brasil estão em Manaus. Na hora em que reduz para 4%, não vai ficar uma aqui, que elas perdem as vantagens comparativas. Se os governadores viram protagonistas e baixam o ICMS, a crise teria sido resolvida por outro caminho. Eu quero fazer um apelo ao presidente Michel Temer, ao governo federal, para que nesse momento possamos sentar à mesa e construir uma solução, que nós possamos, portanto, recompor os incentivos fiscais do polo de concentrado de bebidas e equilibrar os incentivos fiscais do Repetro para que nós possamos ter um combustível mais barato para o povo brasileiro. E hoje de manhã o governador amazonino Mendes se reuniu com o presidente Michel Temer em Brasília para tratar dessa medida. Participaram também do encontro representantes do Ministério da Fazenda, Receita Federal, Ambev e empresas de refrigerantes. O objetivo foi encontrar uma forma de evitar os prejuízos para as indústrias de concentrados aqui do estado. Segundo o governador, o presidente determinou ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal uma reavaliação da medida para que as garantias constitucionais da Zona Franca sejam mantidas e cumpridas. E nessa tarde, a bancada federal do Amazonas também se reuniu para definir estratégias contra essa medida do governo federal que impacta diretamente o setor de concentrados aqui da Zona Franca. E quem tem as informações ao vivo sobre esse assunto é o repórter José Augusto Souza. Oi, Zé, ao final de contas, o que ficou definido nesta reunião? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. O grande avanço da reunião foi a marcação de uma reunião, dia 5 de junho, a próxima terça-feira, uma data aguardada com muita expectativa, tanto pelos empresários desse setor de bebidas, quanto pela classe política e os trabalhadores de modo geral aqui do polo industrial de Manaus. O próprio presidente Michel Temer marcou essa reunião, agendou para terça-feira no Ministério da Fazenda, lá em Brasília, e essa promessa foi feita de uma maneira bem inusitada. A bancada federal do Amazonas se reuniu hoje à tarde aqui em Manaus, na sede do PRB, e nessa reunião
o senador Omar Aziz ligou para o presidente Michel Temer, colocou no viva voz e ali diante tanto dos políticos quanto dos jornalistas, todos ouviram o presidente Michel Temer anunciar essa reunião, disse que precisa ser revisto realmente esse decreto presidencial para que se chegue a um denominador comum que agrade tanto ao governo quanto aos empresários e que traga segurança jurídica para a Zona Franca de Manaus, para o polo industrial aqui do nosso estado. Nas palavras do presidente Michel Temer, a medida, essa reunião que está marcada, vai ser para fazer desse limão uma limonada. Então é isso, dia 5 de junho, essa reunião às 4 da tarde, horário de Brasília, lá no Ministério da Fazenda, com a classe política e empresários aqui do setor de bebidas, setor de concentrados de bebidas, que corresponde a 1/3 do faturamento do polo industrial de Manaus. Nayandra. Ok, Zé, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Depois do intervalo, você acompanha os 46 anos da TV A Crítica, as inovações, a história de sucesso dessa que é uma das maiores emissoras de TV do norte do país. Já, agora são 7h30, o A Crítica na TV volta no Estado de São.